Bom dia, caros amigos do YouTube, Facebook, seja por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando aí nesta empreitada rumo ao conhecimento, né? Tensões no Oriente Médio, conflito Israel-Irã, conflito China-Taiwan, conflito Rússia-Ucrânia, né? Muita coisa acontecendo nesse mundo globalizado de hoje, interconectado, né? A mundialização. E eu aqui, véspera de férias, 27 de junho de 2025, né? Um dia chuvoso, frio, resolvo fazer aí um vídeo inspirado num artigo do saudoso professor Olavo de Carvalho, mestre de todos nós, né? O chamado Guru da Direita, né? Onde lá em 3 de agosto de 2002, numa publicação pelo jornal O Globo, fez algumas profecias, digamos assim, né? O Olavo não era profeta nem astrólogo, ele simplesmente sabia trabalhar muito bem, utilizar-se muito bem da lógica filosófica, do processo dialético, né? O entendimento do processo histórico pelo viés político, econômico, militar, religioso, cultural, né? O Olavo entendia muito bem do processo histórico, do processo da conquista e manutenção do poder aí pelos sistemas totalitários, né? Que desde aí da modernidade, do processo de laicização, né? Que o Ocidente ocorreu a partir da Reforma Protestante e se seguiu aí o cientificismo, liberalismo, né? Iluminismo, depois marxismo, materialismo. O Olavo sabia transitar e obviamente fazer análises muito corretas e muito pontuais sobre o que estava acontecendo ou o que está acontecendo. O Olavo é defensor aí de uma espécie de globalismo, né? Ele vê a tentativa de se criar um governo mundial, a mera tentativa, não a execução, né? Ele diz que a execução é impossível, mas a tentativa não. Não é porque um projeto é impossível de se realizar que não existirão agentes disponíveis a lutar e morrer por ele. Para nós comprovarmos isto, basta analisarmos o cristianismo e o comunismo. Eles deram certo até hoje, se instalou o reino de Deus na terra, se instalou a igualdade tão requerida pelos comunistas? Não, mas isso não quer dizer que muita gente não lutou, matou e morreu em nome delas, em nome das utopias, né? Então eu vou ler esse artigo, né, de 2002, mas que tem a ver com os conflitos vigentes agora em 2025, a véspera aí talvez de uma terceira G mundial, né, encabeçada aí pelos agentes políticos e econômicos, né, pelas corporações, pelas associações que sempre tiveram aí poder de ação, né? Tiveram os meios de ação, né? Para realizar aí os empreendimentos aí da modernidade, revoluções, guerras, né? As eras das revoluções, né? Então o Olavo insistia muito na nova era e revolução cultural, né? Um novo projeto civilizacional capitaneado aí por três blocos hegemônicos, três agentes, instituições, entidades hegemônicas. Seriam as instituições ocidentais, capitaneadas pelos Estados Unidos, o Grupo Bilderberg, Comissão Trilateral, né, o Clube de Roma, né, que envolve as grandes famílias dinásticas, Rockefeller, Rothschild, Onassis, Kennedy, Cartner, né? E por aí vai, né? Cartner e por aí vai, né? Então eu vou ler esse artigo datado de 2002 e a gente vai tentar traçar um paralelo com o que acontece hoje. Então eu vou ler na íntegra esse documento publicado pelo O Globo em 3 de agosto de 2002, há 23 anos,
e tentar interpretá-lo à luz dos acontecimentos de hoje, né? Lembrando que os referenciais do Olavo, o Olavo é ligado lá ao René Guénon, profundamente conhecedor das taricas islâmicas, da história do Brasil, né? Das teorias políticas, aí, nazifascismo e comunismo. Talvez ninguém entenda melhor do que o Olavo de Carvalho o comunismo, né? O homem que há 40 anos estuda o comunismo, né? Ele leu mais de 1000 livros sobre o comunismo. Ele deixa os teóricos do comunismo aí sem rumo, sem saber para onde ir para casa. Ele conhece muito bem o pensamento marxista e comunista, dialética hegeliana, né? Profundamente conhecedor das taricas lá de Friot Chon, né? De René Guénon, do processo de islamização do Ocidente, né? Aí falou muito bem aí que o comunismo nunca acabou, né? Ele acabou, a KGB que capitaneava o comunismo admitiu a derrota do comunismo, mas não dela própria. Ele se redimensionou, né? Como é que eu poderia, reinventou, né? O comunismo se reinventou, ganhou novas formatações aí a partir da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, né? E tal, né? Então o Olavo é um profundo conhecedor aí da história moderna, das taricas islâmicas, das sociedades secretas, né, e tal. Então eu vou ler esse artigo para a gente tentar compreendê-lo nos moldes odiernos, né? Neste país há 3 e não mais 3 correntes políticas organizadas: o socialismo fabiano que nos governa, o socialismo marxista e o velho nacional esquerdismo janguista, né? Então vamos lá, cada parágrafo a gente vai tentar interpretar. Socialismo fabiano é uma ala do socialismo, né? Uma linha dentro do socialismo que procura não através dos meios revolucionários, mas através das conciliações entre as tensões sociais e o capitalismo, né? Ele é uma alternativa para o capitalismo revolucionário, né? Ele surgiu na Inglaterra em 1883, H. Wells, Bernard Shaw, né? Os irmãos Wolff, né? Ali eles idealizaram um tipo de socialismo que mesclava as ideias do capitalismo, né, livre mercado, propriedade privada, com algum tipo de amparo social ao trabalhador. Os fabianos, né, os chamados fabianos, o fabianismo, né, inspirado lá nos quintos máximos Fábios, né, o Fábios Máximos Quintos, lá o general romano que não tinha pressa em vencer as batalhas, né? O socialismo fabiano, o socialismo marxista, que é revolucionário, né? Que apregoa a revolução armada, né? Esse já mostrou aí que ele é ineficaz, ele é inepto, né? Mas os fabianos, segundo Olavo de Carvalho, são muito fortes porque eles não têm pressa de chegar ao poder. Eles conseguem, através de um monte de aparatos legislativos, institucionais, educacionais, midiáticos, implantar aquilo que mais tarde Antônio Gramsci, vai tentar propor. Não mudar as bases objetivas do sistema, mas mudar a forma como as pessoas pensam, tornar todo mundo socialista através do pensamento. O socialismo fabiano, diz Olavo, distingue-se do marxista, porque forma quadros de elite para influenciar as coisas desde cima, em vez de organizar movimentos de massa. Então o socialismo fabiano não é um movimento de massa, ele é um movimento de cima. Ele não mexe com as massas para fazer o processo revolucionário, mas ele mexe com a mente, né, para que aos poucos todos se tornem socialistas. Isso movido, obviamente, por quem tem os meios de ação para tal. Seu momento de glória veio com a administração keynesiana de Roosevelt, presidente norte-americano, né, que, a pretexto de salvar o capitalismo, estrangulou a liberdade de mercado e criou uma burocracia estatal infestada de comunistas, só sendo salvas do desastre pela eclosão da guerra, né?
Então, o keynesianismo é uma política de bem-estar social, que haja capitalismo, propriedade privada, lucro, mas que haja uma preocupação com o bem-estar social do trabalhador, direitos trabalhistas, aposentadoria, seguro-desemprego, saúde e por aí vai, né? O think tank mundial do fabianismo é a London School of Economics, né? A Escola de Economia de Londres, parteira da terceira via, uma proposta da década de 20, periodicamente requentada quando o socialismo revolucionário entra em crise e é preciso passar o trabalho pesado temporariamente para a mão direita da esquerda. No poder, os fabianos dão uma maquiada na economia capitalista, enquanto fomentam por canais aparentemente neutros a disseminação de ideias socialistas. Promovem a intromissão da burocracia em todos os setores da vida, não necessariamente os econômicos, e subsidiam a recuperação do socialismo revolucionário. Quando este está de novo pronto para a briga, eles saem de cena envergando um rótulo de direitista, que lhes permitirá um eventual retorno ao poder como salvadores da pátria, se os capitalistas voltarem a achar que precisam deles para deter a ascensão do marxismo revolucionário. Então, novamente, eles fingirão salvar a pátria enquanto salvam por baixo do pano o socialismo. Então é assim, como o socialismo marxista ele é ineficaz na questão econômica, a União Soviética prova isso, né? O socialismo revolucionário marxista ele é incapaz de progressos econômicos, seja porque numa economia socialista as coisas não têm preço e não dá para fazer cálculo de preço. A União Soviética é um exemplo disso, né? Se você não tem a motivação para a produção, né? Se você não tem liberdade de mercado, se você estatiza tudo, a economia fica inviável, ela não tem concorrência, ela não tem incentivos, você não tem como determinar preço. Como é que algum órgão que não seja o mercado, a demanda da oferta e da procura, né, ela vai determinar os preços, né? Para que os produtores vão produzir se as coisas não têm preço? Se o Estado vai angariar uma parte dessa produção? Isso aconteceu na União Soviética. Então, como o socialismo marxista ele é inviável economicamente, os fabianos incentivam a economia capitalista, mas eles introjetam ideias socialistas por todas as outras vias: religião, política, escola, órgãos de Estado, secretarias de Estado, ministérios, cultura, né? A nova era cultural, né? Todo mundo pensando aí de uma forma meio socialista, meio progressista, anticonservadora, mas os canais produtivos, as forças produtivas continuam sendo capitalistas, obviamente. Desde seus fundadores, Sidney e Beatriz Webb, o fabianismo nunca passou de um instrumento auxiliar da Revolução Marxista. Incumbido de ganhar respeitabilidade nos círculos burgueses para destruir o capitalismo desde dentro. Os conservadores ingleses diziam isso e eram ridicularizados pela mídia, mas a abertura dos arquivos de Moscou provou que o mais famoso livro do casal não foi escrito pelo marido nem pela esposa, mas veio pronto do governo soviético. A articulação dos dois socialismo era chamada por Stalin de estratégia das tesouras. Consiste em fazer com que a ala aparentemente inofensiva do movimento apareça como a única alternativa à revolução marxista, ocupando o espaço da direita de modo que esta, picotada entre duas lâminas, acabe por desaparecer. Então você cria a estratégia das tesouras, você cria um PT e um PSDB. Uma ala revolucionária marxista e a outra que se diz opositora a essa revolução. Mas no fim das contas, essa ala que é opositora, ela quer também o socialismo por outras vias, né? Então ela cria a estratégia das tesouras. Você mostra um revolucionário, um Guilherme Boulos, né? Um socialista revolucionário, um Fernando Haddad, um PT, um Rui Costa, um Jacques Wagner, um Lula, né? Um PCO da vida, um PSTU da vida, como uma ala revolucionária. Como isso, além de ser inviável economicamente,
demanda, um processo revolucionário, ele demanda muito dinheiro, muito tempo, muita briga e muita luta, aparece uma outra ala que é socialista também, disfarçada de direita, disfarçada de oposição a essa esquerda radical, com discursos democráticos, liberais, propriedade privada, produção capitalista, mas que introjeta em todos os setores da vida os ideais socialistas, né? Seja via escola, seja via imprensa, seja via decretos legislativos, né? E obviamente fazendo aquilo que eles sempre fizeram, a economia na mão dos oligopólios e monopólios, né? É o velho fascismo de sempre. A oposição tradicional de direita e esquerda é então substituída pela divisão interna da esquerda, de modo que a completa homogeneização socialista da opinião pública é obtida sem nenhuma ruptura aparente da normalidade. A discussão da esquerda com a própria esquerda sendo a única que resta, tornando-se um simulacro verossímil da competição democrática, e é exibida como prova de que tudo está na mais perfeita ordem. É o que o PSDB sempre soube fazer e que o bolsonarismo tentou romper, né, com essa estratégia das tesouras. Esquerda radical versus uma esquerda moderada que fazia com que os conservadores achassem que o PSDB era um partido de direita, quando ele é social-democrata, ele sempre foi esquerda. No governo, nossos fabianos seguiram sua receita de praxe, administram o capitalismo como se fossem capitalismo, ao mesmo tempo que espalhavam a doutrinação marxista nas escolas, né? Os velhos fabianos. Instituíam novas regras de moralidade pública inspiradas no marxismo cultural da escola de Frankfurt. Aí você pode entender feminismo, nova era, gaysismo organizado, uso de maconha, abortismo, toda a quebra dos valores tradicionais, obviamente, né? Criavam um aparato de repressão fiscal destinado a colocar praticamente fora da lei a atividade capitalista e subsidiavam com dinheiro público o crescimento do MST, a maior organização revolucionária que já existiu na América Latina. Em suma, fingiam cuidar da saúde do capitalismo enquanto destruíam suas bases políticas, ideológicas, culturais, morais, administrativas e militares, deixando o leito preparado para o advento do socialismo. Ou seja, você deixa a economia fluir na base de um capitalismo, propriedade privada, lucro, exploração do trabalho, mas você introjeta um monte de entes, instituições, agentes que vão disseminar ideias socialistas, referenciadas ainda pela escola de Frankfurt, que é a revolução cultural, né? A contracultura, os velhos valores tradicionais, patriarcais, de família, de religião, de patriotismo, vão sendo fuzilados, vão sendo dizimados, porque eles fazem parte de uma elite opressora capitalista que serve de bases ideológicas e morais para dar sustentáculo para o capitalismo. Então você destrói essas bases, esses alicerces estruturais do capitalismo, mas deixa a economia funcionando, entendeu? Deixa a economia funcionando enquanto você introjeta por esses aparatos institucionais e culturais, escolares, religiosos, familiares, midiáticos, as ideias socialistas. Então você não tem a luta de classes como previa Marx, a derrubada da burguesia pelo proletariado. Não, você tem a continuidade da burguesia através dos oligopólios e monopólios, mas você tem a introjeção de ideias socialistas, né, que vão ferir a alma aí da civilização ocidental, da religião, da pátria, dos valores familiares, tudo isso diluídos na ideia da escola de Frankfurt, porque eles são opressores, esses valores são opressores, né? Fizeram tudo isso sob aplauso de uma classe capitalista idiota incapaz de enxergar no capitalismo nada além da superfície econômica, ignorante de tudo o que é preciso para sustentá-lo.
Agora podem ir para casa seguros de ter um lugar ao sol no socialismo. Se ele vier amanhã, assim como no capitalismo, se ele durar mais um pouco. Se o socialismo marxista tinha sua encarnação oficial no Estado soviético, enquanto o fabianismo era o braço light da estratégia stalinista, o nacional-esquerdismo que brotou na década de 30 também foi substancialmente uma invenção de Stalin. A grande especialidade de tio Joseph era justamente o problema das nacionalidades, ao qual ele dedicou um livro que se tornou clássico. Foi ele que criou a estratégia de fomentar ambições nacionalistas quando podia usá-las contra as potências ocidentais ou freá-las quando se punham ao internacionalismo proletário. É verdade que falhou em aplicá-la com os nazistas, que se voltaram contra a União Soviética, mas obteve sucesso nas nações atrasadas, onde xenófobos de todos os naipes, getulistas, nasceristas, peronistas, africanistas e ayatolás variados, acabaram se integrando nas tropas da Revolução Mundial, varrendo suas divergências ideológicas para baixo do tapete e transmitindo uma impressão de unidade a seus adeptos nos países ricos, donde o milagre de feministas e gays marcharem contra os Estados Unidos ao lado de machistas islâmicos. A multidão dos nacionalistas revoltados dá um reforço externo à estratégia das tesouras, seja como massa de manobra ou quando fardada como arma de guerra. Stalin foi o maior estrategista revolucionário de todos os tempos. Os efeitos de sua ação criadora chegaram às terras tupiniquins e ainda estão entre nós. Todo o panorama político nacional está hoje montado segundo o esquema delineado por ele nos anos 30. Mas dos poucos que têm envergadura intelectual para enxergar isso, quantos têm interesse de discuti-lo em público? Bom, esse artigo foi em 2002, né? 3 de agosto de 2002, onde o Olavo traça aí os 3 tipos, né, de espectros políticos. O socialismo fabiano, né, que é uma ala disfarçada de capitalismo, que mantém o capitalismo no campo econômico, mas que fomenta o socialismo por todos os vieses possíveis, midiáticos, religiosos, culturais, educacionais, sociais e tal, né? E o velho nacionalismo de esquerda, né? Que aí ele usa a ideia de que o Stalin, o Joseph Stalin, o maior estrategista de todos os tempos, ele conseguiu lidar com a estratégia das nacionalidades. Por quê? Você tem a ideia nas colônias, né, nos países que foram colonizados, que sofreram do imperialismo, é disseminado a ideia do anti-imperialismo contra os Estados Unidos. Então evoca-se nesses países um sentimento de nacionalidade, mas que tem como mentor, obviamente, a esquerda. A esquerda ela fomenta nacionalismo contra o imperialismo yankee norte-americano, mas ela desencoraja o nacionalismo quando você tem a ideia da unificação do proletariado em nome de um projeto internacional dos trabalhadores, que vai, obviamente, respingava lá na antiga União Soviética, que era aí, digamos assim, o berço do sindicalismo, digamos, junto com a China, não, porque a China era uma ditadura diferente, mas que a ideia do proletariado mundial, né, o comunismo sempre foi uma ideia de proletários do mundo inteiro univos, então ele estava acima da ideia nacionalista. Um verdadeiro proletário não tem nação, não tem raça, não tem religião, não tem família, né? Ele é mundial, a revolução é mundial, né? Aí eu não vou entrar nas divergências entre Trotsky e Stalin, né? O Stalin queria a revolução na União Soviética, o Trotsky queria a revolução mundial. Mas o Olavo acena para o fato de que o Stalin soube trabalhar com a questão das nacionalidades muito bem. Quando você tem uma luta contra o imperialismo norte-americano, você fomenta nacionalidades, valores nacionalistas. Quando você tem
a ideia da proletarização mundial, da União Internacional dos Trabalhadores, você, como é que eu posso dizer, mitiga, mais do que mitiga, você achincalha a ideia de um nacionalismo. Por quê? A Revolução Mundial, ela precisa de trabalhadores que estejam acima dos seus ideários aí de raça ou de nação ou mesmo de religião. É isso basicamente que o texto aí do Olavo, A Mão de Stalin está sobre nós. Ele diz que o Stalin soube trabalhar muito bem com essas questões, né? Ainda o Olavo faz uma distinção entre o socialismo marxista e o socialismo fabiano. Dentro do comunismo / socialismo você tem diversas vertentes, né? Você tem o socialismo marxista tradicional, baseado em Marx e Engels. Você tem o socialismo leninista, né, que também soube trabalhar muito bem contra a ideia de imperialismos, né? O Lenin explorou muito bem a ideia da luta contra os imperialismos, né, fomentado nas nações que se aliariam à União Soviética contra o imperialismo europeu, inglês, alemão ou norte-americano, né? Você tem o socialismo trotskista, né, obviamente, que é da linha do Trotsky, que queria a Revolução Mundial, que divergiu lá com Stalin, foi assassinado pelo Stalin. Você tem o socialismo fabiano, que é isso que o Olavo esclarece. O socialismo fabiano, ele mantém uma aparência capitalista porque ele mantém as bases econômicas do capitalismo, os alicerces do capitalismo. O lucro, a propriedade privada, a própria exploração dos trabalhadores, né? Um certo liberalismo, embora ele forme oligopólios e monopólios, e você tem a social-democracia, que é o PSDB, por exemplo, né, que é também uma espécie de fabianismo, né? Então o Olavo faz essas distinções. Tem um outro texto que eu vou trazer, vou lê-lo na íntegra também, do Olavo de Carvalho, o que está acontecendo no mundo, né? Você veja que lá no final desse artigo, o Olavo cita: donde o milagre das feministas ocidentais marcharem junto com os extremistas islâmicos. O que significa isso? Que a nova era e a revolução cultural, ela é uma estratégia geopolítica. Por quê? Porque, tudo bem, você tem um novo projeto civilizacional advindo da escola de Frankfurt, o machismo, o racismo, a contracultura, faça amor, não faça guerras, os hippies, né? A destruição da família tradicional, porque o homem é o machista e impõe o seu machismo dentro da família, né? Então nós precisamos quebrar essa estrutura patriarcal e opressora e quebrar a ideia de família, né? Você tem todo esse discurso aí que endossa, enfileira as grosseiras aí, engrossa as fileiras aí, né, do feminismo, obviamente. Mas aí o Olavo questiona como que essas feministas, né, que se dizem antimachistas, antipatriarcalismo, anticonservadoras, se unem aos iatolás, aos extremistas árabes que fuzilam gays, né? Nós sabemos que em alguns países árabes homossexualismo é pena de morte, e que reprimem as mulheres usando até as burcas, né? Até a sua vestimenta, né? Inclusive lá em alguns países árabes o homem pode ter quantas mulheres ele puder sustentar. Como é que se pode aqui no Ocidente as feministas lutarem contra o machismo culturalmente num projeto civilizacional, mas unir-se aos extremistas árabes que oprimem e matam mulheres e gays? O Olavo esclarece muito bem isso na Nova Era, na Nova Era e Revolução Cultural. Ele diz que isso não são valores propriamente ditos que as instituições, os entes, os agentes históricos têm. E isso são esquemas geopolíticos de enfraquecimento do Ocidente e de fortalecimento do eixo das ditaduras. Por quê? Essa esquerda nacional brasileira, ela se une aos eixos das ditaduras Irã, China e Rússia, e é contra os Estados Unidos, né? E aqui eles
apregou valores progressistas, anticonservador, antinacionalista, antirreligião, antifamília, porque eles fazem parte da superestrutura burguesa que oprime a sociedade, mas eles se unem às ditaduras que matam gays e mulheres, né? E onde drogados, né, são condenados também a trabalhos forçados, a tratamentos desumanos. Então veja bem, isso não, essas ideias culturais aí ligadas à escola de Frankfurt, o feminismo, o gaysismo, faça amor, não faça guerras, sexo, drogas e rock and roll, a maconha medicinal, o aborto é um direito da mulher, é incentivado aqui no Ocidente, mas politicamente as nossas representações de esquerda se unem aos eixos das ditaduras, Irã, China e Rússia. A Rússia, inclusive, condenou os LGBTs, o movimento LGBT, como um movimento perigoso, né? Ele proibiu esse movimento. Então, como que é defendido valores progressistas aqui dentro, valores progressistas, anticonservadores, antipatriarcais, antifamília, antirreligião? Você vê que eles abominam Deus, pátria e família, é uma ofensa, né? Deus, pátria, família e liberdade é uma ofensa, mas eles apoiam essa esquerda dita nacionalista, que na verdade nem é nacionalista, né? Eles não têm nada de nacionalismo, é só um fetiche, é só uma repudiação. Eles se unem ao eixo do mal. Irã, que persegue gays e mulheres, China, que é uma ditadura tremenda, né, que não tem valores progressistas nenhum, e se unem por fim à Rússia, que inclusive proibiu o movimento LGBT. O Olavo esclarece, ele diz que isso é uma tensão geopolítica, é um jogo de poder, enfraquece o Ocidente, joga as nacionalidades contra o imperialismo Yankee, que é mais ou menos inimigo dos imperialismos lá do Irã, da China e da União Soviética, no jogo geopolítico, e enfraquece o Ocidente. Então, toda essa engenharia social, todas essas narrativas ideológicas, né, todas essas referências, essas narrativas ideológicas, não passam de um mero jogo político, jogo de poder, que enfraquece os valores ocidentais e fortalece o eixo das ditaduras, Estados Unidos, China e Irã. Interessante. E tem um outro, todas narrativas ideológicas, né? É uma trama, é uma equação que você tem que ser muito atento. Você não pode nunca ir, como o Olavo diz, um projeto de poder, ele não pode ser analisado pelo que os agentes dizem dele. Você não pode apenas seguir o que os entes, as entidades, as instituições, os agentes dizem dele mesmo. Você tem que ver a ação no conjunto global, né? É muito claro que os valores progressistas apregoados aqui são rechaçados lá no Irã, na China e na União Soviética, pelos mesmos grupos que apoiam valores progressistas aqui, dão apoio ao eixo das ditaduras, porque é um jogo de poder, obviamente, né? São narrativas ideológicas. Você tem fatos e você tem a narrativa dos fatos. Você tem os agentes, os proponentes, os mentores, e você tem aqueles que repetem essas fórmulas prontas, né? Tem um outro artigo, O que acontece no mundo, que é em paralelo a esse, que a gente vai explanar aí para a gente entender a nova era e a revolução cultural de Olavo de Carvalho. Tá bom? Então, sempre com Deus, pátria, família e liberdade contra o eixo das ditaduras que matam gays e mulheres e que são apoiados pela esquerda, embora aqui eles defendam valores progressistas. Valeu.